Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro semanal da nossa casa Seara de Jesus para a reflexão do Evangelho. E eu convido a todos a sintonizar com a equipe maravilhosa que já nos aguarda, que preparou este momento para todos nós, e receber deles o amor, o carinho, a intuição, para que a mensagem de hoje cristalize, se fortifique em nós e nos ajude na caminhada que escolhemos para a nossa transformação. Que assim seja, meus irmãos. E dando sequência às palestras da nossa casa, estamos com o livro Nós, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. E o item de hoje é o item 10, na ordem social. E para iniciar a nossa conversa, vamos nos remeter à época de Jesus, uma época em que ele já pregava com os apóstolos e que era a época de Páscoa. Quando nessa época o povo que acostumado aos rituais, acostumados às oferendas, aos sacrifícios, adentravam o templo que era um templo para se orar, para sintonizar com Deus, nosso Pai. Mas adentravam esse templo nessa época para fazer compras de animais, para os sacrifícios, acreditando que esses sacrifícios físicos eram agradáveis a Deus. E Jesus, que representava e representa a divindade para nós, adentra o templo e faz sair de lá os vendilhões, os comerciantes, que tentavam a cada vez mais conquistar a população para a compra daqueles bens e que faziam daquele ambiente um ambiente totalmente contrário ao que ele se propunha. Muitos estavam lá apenas para as finanças, muitos estavam lá apenas para a sua satisfação pessoal, para os bens físicos, para o alimento do corpo, e esqueciam do alimento da alma. E Jesus, expulsando esses vendilhões, nos ensinou que ali não era o ambiente para esse propósito. Ali não era um ambiente para se atentar à matéria. Ali era um ambiente para se atentar ao espírito, se atentar aos ensinamentos que fariam de nós seres melhores, fraternos, mais humanos e próximos a quem nos criou, que é Deus. E quando ele faz essa manifestação, muitos não entendem, porque se ele era o representante da bondade para os apóstolos, como ele fica enfurecido diante daquela multidão? Isso cabe uma reflexão para nós. Na nossa casa, na nossa família, muitas vezes, quando nós estamos na liderança, somos o exemplo, precisamos muitas vezes nos manifestar diante das situações infelizes, diante de situações que vão gerar conflitos ou trazer ensinamentos não edificantes para as crianças, para os mais jovens. Precisamos nos manifestar com firmeza como fez Jesus. Precisamos muitas vezes expulsar de dentro da nossa casa aquilo que vai gerar um mal maior. E nessa prontidão, nessa forma de se apresentar para aqueles que estão confusos, para aqueles que estão
sem uma base sólida, pode parecer que nós estamos sendo agressivos, que nós estamos agindo em desconformidade com o bem, ou até mesmo não agindo com fraternidade e bondade. Emmanuel traz para a gente uma reflexão sobre o nosso comportamento social, que advém dos ensinamentos que nós adquirimos em família. É no lar, nessa primeira célula da sociedade, que as bases se formam, que os elementos que constituem a sociedade se formam. E como se formar num lar onde não se tem bons exemplos? Como se formar num lar onde não se tem gratidão pelo que o outro faz, por aquilo que fazem a nós, e que sabemos que é necessário para que a harmonia de uma sociedade aconteça. Emmanuel pede para nós pensarmos nas funções do cotidiano que são realizadas por inúmeras pessoas que passam pela nossa vida. Ele pede para nós observarmos a função de pessoas que estão muitas vezes indiretamente ligadas a nós, mas que suas funções, seus trabalhos, suas atitudes influenciam na nossa vida. Um exemplo que nós podemos dar são os porteiros de condomínios, que recebem todos os dias inúmeras pessoas que fazem a segurança dessas áreas e que muitas vezes não são vistos por muitos que lá vivem. Não são reconhecidos, não têm o valor do seu trabalho reconhecido. Mas se nós fizermos uma análise, por mais simples que seja, vamos observar que o papel que eles têm na nossa vida é fundamental, é importante. Eles nos auxiliam a conviver com tantas pessoas ao longo do dia, semanas, meses, em equilíbrio, em ordem. Ele controla a entrada, controla a saída. Ele faz serviços que são importantes para nós, como receber mercadorias, nos avisar que chegou alguém e tantas outras funções que muitas vezes nós não damos conta de sua importância. Um pintor que vem e alegra a nossa casa, talvez não damos o verdadeiro valor a ele. E tantas outras funções, tantas outras pessoas com sua experiência, a sua missão particular, auxiliam a humanidade a viver melhor. São pessoas que muitas vezes são consideradas invisíveis pelos filósofos. Por quê? Porque a humanidade não aprendeu a valorizar cada potencial, cada peça desse jogo que forma o mundo. Se nós refletirmos hoje e pensarmos, o que seria do mundo se só existisse algumas profissões? Só existissem algumas profissões e que essas profissões são consideradas por muitos as maravilhosas, as espetaculares, as essenciais, não menosprezando que elas são realmente importantes, mas o que seria de nós se não tivesse o gari, não tivesse a Margarida, que faz a limpeza da nossa rua, recolhe um lixo para nós? Em que mundo viveríamos? Quem é que gostaria de fazer esse serviço se não fosse um serviço destinado a tal pessoa que precisa desse serviço muitas vezes? O que seria de nós se não tivesse o motorista de ônibus? Se não tivesse o pedreiro? Se não tivesse as pessoas que recolhem os materiais que podem ser reciclados? Os catadores? O que seria de nós se não tivesse o chaveiro, o padeiro e tantos
tantos outros profissionais que nós muitas vezes não reconhecemos, mas que muitas vezes se formam dentro do nosso lar. E dentro do nosso lar nós já fazemos essa diminuição de valores, não reconhecendo dentro do nosso lar o potencial de cada um. Como é bom agradecer. Como é bom ter os olhos amplos, os olhos bons de ver tudo que nos rodeia. Nós conseguimos perceber que aquela pessoa que vem e deixa a nossa casa limpa, seja ela a nossa mãe, seja ela a nossa tia, seja ela o nosso irmão, nosso irmão, seja quem for essa pessoa, remunerada ou não, faz um trabalho grandioso para nós, para a nossa vida. Nós temos gratidão por essas pessoas. Nós temos gratidão e ensinamos os nossos filhos a serem gratos por tudo que eles recebem, a dizer obrigado, mas não um obrigado decorado, um obrigado de etiqueta, mas um obrigado olhando nos olhos e sentindo verdadeiramente gratidão. Eu sinto na obrigação de te agradecer pelo que você me fez. Eu sinto obrigado a agradecer a você o que você me fez. Esse é o verdadeiro sentido do obrigado, da gratidão. Mas no nosso convívio social, essas falhas, essas pequenas, que são, na verdade, grandiosas situações, auxiliam o mundo a se tornar um mundo egoísta. Por quê? Quando eu não sei agradecer, quando eu não sei reconhecer o que o outro faz de bem para mim, infelizmente, eu acho que só eu sou capaz de criar as coisas boas, fazer um mundo melhor, e esqueço que o coletivo é que transforma. O meu potencial divino é importante para que a harmonia se estabeleça. O meu saber, a minha inteligência, a minha capacidade de doar, a minha capacidade de aprender, de transformar. No entanto, eu não sou plenamente capaz de realizar tudo. E assim, eu necessito do outro para a minha subsistência. Mas quando eu não tenho gratidão, isso fica intrincado, não há um elo. E se não há elo, há falha. E é nessa falha que o mundo começa a olhar para o outro com inveja, com ganância. Daí se originam as guerras. Porque eu só penso em mim. Então, no convívio social, nessa necessidade de viver com o outro, há necessidade dessa fraternidade, que é o que o Emmanuel vem nos alertar, para que a gente mude o nosso olhar perante as coisas que estamos vivendo e fazendo. Ele pede para que a gente não valorize o ouro como a espécie fundamental para a nossa vida. Porque ele fala que se houver uma pessoa com fome e com sede e uma barra de ouro na frente, isso não será nada diante da necessidade daquele sedento, daquele faminto, se não puder lhe matar a fome e a sede naquele momento. O ouro, a riqueza, ela tem que ser transformada, potencializada para fazer o que ela tem para fazer aqui na Terra, que é auxiliar, que é acolher, que é instruir, que é cuidar, que é juntar e não separar. Se nós pensarmos em Deus, esse ser supremo,
esse ser maravilhoso, de toda justiça, de toda bondade, e imaginá-lo comparando com os bens materiais, o ouro a que muitos almejam, nós vamos perceber que não combina, não faz uma combinação bonita. Porque o ouro que nós buscamos é um ouro material, é um ouro de ostentação, é um ouro de segregação, só alguns possuem. Eu me destaco perante o outro. Agora, se eu penso em Jesus, se eu penso em Deus, eu sei repartir o ouro. E o ouro não significa somente essa espécie mineral. O ouro de tudo que nós temos, do conhecimento, das oportunidades. Quando eu reparto algo com alguém, principalmente se for um conhecimento, significa que eu ampliei esse conhecimento. Eu potencializei em mim. Quando eu consigo ensinar algo para alguém, é porque eu estou aprendendo, eu já aprendi algo. E aquilo ficou para mim, é um tesouro para mim. Emmanuel pede mais reflexões. Auxiliar a todos com espontaneidade e carinho é agradecer aos outros o auxílio com que nos seguem. Então, do convívio social, a importância da generosidade, da fala carinhosa, da solicitude. Por que eu não posso pedir para alguém fazer algo para mim, sendo carinhoso com ela, tendo respeito, mesmo pagando pelo trabalho? Eu não posso considerar ninguém abaixo de mim. Enaltecer, engrandecer as profissões, o auxílio que a pessoa nos presta. O convívio social necessita de olhar fraterno. Num grupo social, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu bem-fazer, pode transformar o ambiente e fazer daquele ambiente um espetáculo para a vida. Imagine cada potencialidade. Eu não sei fazer algo, mas o outro sabe. Eu aprendo com ele. Ele supre as minhas necessidades e eu supro as deles. Que maravilha essa troca fraterna. É isso que Emmanuel vem nos solicitar. E ele fala para a gente também fugir à crítica, fugir à desaprovação. Quando eu não sei valorizar o trabalho do outro, quando eu me preocupo em somente criticar e não auxiliar e não ensinar, eu estou deixando de fazer algo tão importante para o mundo, que é a solidariedade. Se o meu irmão não soube fazer algo, é porque ele não sabe ainda, então vamos ensiná-lo. Vamos ter paciência com o progresso. Mas a crítica destrutiva não ajuda em nada. Se o meu irmão não é capaz de criar algo, talvez ele não saiba, vamos ajudá-lo, vamos incentivá-lo a estudar, seja em qual posição for. Comecemos sempre, sempre, observando a nossa casa. Como nós falamos com alguém do nosso lar que não sabe fazer determinada coisa, uma solicitude, não sabe dobrar uma roupa. Se nós só criticarmos essa atitude, ele permanecerá fazendo da mesma forma. E se nós somos até lá, carinhosamente, ensinar essa pessoa a fazer? Ela se transforma. Mesmo que ela não aprenda de pronto, ela percebeu que foi auxiliada. E isso fica guardado. São atitudes simples, são atitudes que parecem ser tão pueris, mas não são. São pérolas. Se nós jogarmos pérolas aos porcos, com certeza eles não saberão o valor das pérolas e não darão tanta importância para elas.
Mas se nós doarmos pérolas para quem sabe trabalhar com as pérolas, no que elas se transformarão? Eu posso ajudar aquele que é ignorante, mesmo que ele tenha dificuldade de aprender, porque eu dou esperança. Eu vou fazer com que ele absorva o que ele pode absorver daquilo que eu pude ensinar. Mas eu não deixei ele para trás. Eu não deixei de cuidar desse ser que precisava de uma palavra amiga, que precisava de uma orientação. Então, Emmanuel fala para a gente, entendamos a amplitude da colaboração anônima, que recolhemos do próximo e oferecendo ao próximo o melhor de nós mesmos, estaremos com Cristo, nosso Mestre e Senhor, que no sacrifício supremo nos ensinou a alcançar a suprema vitória. Então, quando eu for colaborar também, há necessidade de eu não colocar o meu nome em destaque. Ajude no silêncio das suas atitudes. Ajude sem esperar aplauso. Ajude sem esperar o sorriso de gratidão, que muitas vezes não vem porque a pessoa ainda não sabe agradecer. Ajude, porque é no convívio social, nas atitudes do nosso dia a dia, na convivência com as pessoas, que iniciamos a transformação do mundo que nós esperamos ser esse mundo que nós queremos. Todos nós sonhamos com um mundo melhor, acreditando em Deus, não acreditando em Deus, tendo religião ou não tendo religião, todos nós sonhamos com um mundo melhor. Mas esquecemos de que para iniciar essa transformação, deve começar com as nossas pequenas atitudes. Atitude de gratidão, atitude de bondade, de auxílio. Vamos procurar ter um olhar carinhoso para aquelas pessoas que estão à nossa volta, vendo como são importantes para a nossa vida, o quanto nos ajudam a viver melhor. E vamos ser úteis, compartilhando os nossos ensinamentos, auxiliando aqueles que nos pedem um ensinamento, uma ajuda. E assim, com certeza, de grão em grão, a cada dia, a transformação se iniciará. Começando por nós, com as pessoas que estão à nossa volta. E assim vai se irradiando a fraternidade, o amor, gradativamente. As crianças aprenderão com os mais velhos a dizer bom dia, muito obrigado, por favor, com licença, desculpe-me, perdoe-me. As crianças aprenderão com os adultos a auxiliar, a servir. As crianças aprenderão com os adultos a paciência, a bondade. Elas aprenderão a ouvir. Que hoje, para que o nosso convívio social seja um convívio de paz, vamos ouvir. Vamos ouvir atentamente as mensagens que nos chegam, seja numa palestra, numa leitura, num podcast, numa música. Vamos ouvir, porque os bons espíritos não cansam de nos ensinar, de nos alertar. Nós é que fechamos os ouvidos para essas informações que nos chegam. Então eu desejo, meus queridos irmãos, que o nosso ouvido esteja atento a tudo que nos chega e que a gente consiga melhorar nosso convívio social partindo de nós, das nossas boas ações, das nossas atitudes no mundo. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz a todos. Graças a Deus.